meu poeta preferido, aliás. Só que ao mesmo tempo uma temeridade, porque falar depois do professor Heleno e depois do Carlos, sempre um perigo, e a amplitude da figura até me deixou fora da mesa. É uma coisa até visível. Amplitude em vários sentidos, aliás. E eu não poderia ousar equiparar-me a eles como crítico literário, que eu sou historiador. Eu optei por sempre fugir do tema psicologia da composição, fui trabalhar com o professor Heleno, de uma forma diferente do Carlos, abordando alguns aspectos que talvez dialogariam mais, de forma mais próxima para a história, talvez alguns elementos biográficos, e pensar a partir daí. E na minha preparação, na minha pesquisa para falar aqui, eu acabei vendo um documentário muito interessante chamado Recife-Sevilha, que foi dirigido pelo Bebeto Abrantes, que foi uma homenagem ao João Cabral e foi gravado nos últimos anos de vida do poeta. E ao longo desse documentário, que eu até recomendo, quem puder assistir, Recife-Sevilha, as duas cidades que marcam a obra do poeta, ele é chamado de poeta pintor em vários momentos. E essa metáfora, vamos dizer assim, essa perspectiva, no sentido de que ele escreve como pintor, se afasta, olha, vê, talvez faz um retoque, sempre indo e voltando. E é falado no documentário que preferia ler ensaios sobre pintura e arquitetura do que sobre fazer poético. Então ele se preocupava muito com essa questão da visualidade mesmo. Eu diria até em vários sentidos. Poderia até pensar na sua poesia como poesia visual, não no sentido amplo do termo, mas de maneira muito particular. Tanto no sentido visual do concreto, dos elementos que você escuta, vê para a escrita, nem consegue imaginá-las, visual nesse sentido, mas também da questão da visualidade da página, que é muito nítido. Os cortes dos versos que João Cabral construía. Mas, para além disso, eu estou pensando em uma citação que ele faz no documentário, que é o seguinte, e até me surpreendeu muito. O microfone está ok. Me surpreendeu muito que ele dizia que queria ser cineasta. Eu falava aqui com o Carlos que ele queria ser muitas coisas, inclusive crítico. Mas essa eu não sabia realmente, eu fiquei sabendo no documentário. E por quê? Ele responde que o cineasta, assim como o poeta, trabalha com o tempo e a imagem. E eu vou pensar um pouquinho sobre isso, com relação à sua psicologia de composição. A maneira como o João Cabral escrevia, como o professor Heleno falou muito bem, é a partir da edição. Edição de imagens, vamos dizer assim, considerando essa ideia do cineasta. E uma das imagens mais recorrentes é exatamente a faca, a faca que faz o corte, faz o corte na palavra, faz o corte na cena, faz o corte na película. Corta o quê? Corta a cena inútil, corta o feijão, pedra. E no cinema, o tempo ele é marcado exatamente pela música. E é muito fácil lembrar de filmes que chamam esse elemento. Por exemplo, Psicose. Falando de Psicose, nós lembramos imediatamente da música. Tubarão. Mesmo no cinema mudo, era muito comum a criação de partituras para acompanhar o filme sendo exibido. E muitas vezes, quando não tinha uma partitura específica, o pianista tocava qualquer coisa que achava que combinava. Se fosse uma comédia, a partitura da comédia, a aventura, a mesma coisa. Então havia essa questão da marcação do tempo. E a poesia de João Cabral Melo Neto é uma poesia sonora. Pelo menos ela foi apresentada assim. O primeiro livro que eu li de João Cabral, na adolescência ainda, se chamava exatamente Poemas para se ler em voz alta, que era uma seleção, uma coletânea. Nós tínhamos ali Morte de Severino, o Rio, o Relógio, o Combinador, estavam lá presentes. E havia uma introdução que falava exatamente isso, que João Cabral sugeria
que o poeta lesse em voz alta, né, talvez mentalmente, né, não sei, para ver como seria o som da poesia que estava sendo escrita. Valendo lembrar também que Morte de Vila Severina foi musicado. Né? É até polêmico, né, essa música, muita gente fala que não gostava, e outras versões diziam que escutava, a gravação lá escondida às vezes e tal. E acabou se criando essa lenda, talvez, de que o João Cabral não gostava de música. No documentário Recife Sevilha, a filha de João Cabral dá um depoimento muito interessante, né, que é Inês Cabral, que tornou-se cineasta, assim, curiosamente. E ela fala que essa questão da música começou ainda na infância, quando ele estudava com os irmãos Marista, né? E ele era tão desafinado, eu dizia ela até fala que ele era desafinado, ela era desafinada, a mãe era desafinada, era uma família desafinada. Não era uma família do Remi, né, de forma alguma. E que ele, sendo desafinado, ele era convidado a sair da aula de música e jogar futebol. E, obviamente, ele não gostava disso, porque ele muito tímido, né, não gostava de ser destaque por algo negativo. Mas ele ia, né, realmente sair, ele jogava futebol, dizia que gostava, mas o fato é que acabou ficando um trauma, talvez. Ele sempre estava, né, grandes figuras da história que não gostavam de música, né? A citação preferida, inclusive, era Napoleão, né, que disse que a música era o menos agradável dos ouvidos. Ele falava isso de maneira recorrente. E no documentário tem um depoimento do próprio João Cabral em que ele fala o seguinte: primeiro compreende todo, que eu sou um sujeito que é muito sonolento, então tem uma tendência de sonolência. Música me dá sono. Agora o Flamengo me faz acordar. Então já tem uma outra perspectiva. Flamengo, né? Uma outra perspectiva musical. E passa a trabalhar o Bebeto, o diretor, com a fascinação que ele tinha pela ideia do apalo seco, que é uma das vertentes do flamenco, que seria a música sem música, né? É um canto sem música, em que o cantor, às vezes, ele se acompanha por um instrumento, né? Não exatamente a castanhola, mas parecido, né? Faz um barulho seco, né? E recita de uma maneira ritmada, né? E a música seria fundamentalmente isso. E aí Sapalo Seco, ele até fez um poema muito bonito, lindíssimo, com esse título. E a certa altura, nessa discussão sobre a música, o João Cabral, ele comenta um encontro que ele teve com o Vinícius de Moraes, que eles eram muito amigos, né? E ele se encontraram em Genebra num certo momento, e foram fazer aquela festa, né, de baixada e tal. E a certo momento, o Vinícius, muito festeiro sempre, né, pegou um gravador, tinha ali, começou a cantarolar, bossa nova, aquelas as composições que ele fez. E ao fundo, o João Cabral conta isso assim, rindo, na medida que ele consegue rir, né, é importante lembrar isso, que, reparem que no fundo da gravação tem minha voz dizendo, aí corta para a gravação original, sem ser de amor não sabe fazer não, né? Ironizando o Vinícius de Moraes. E o Vinícius de Moraes, muito brincalhão sempre, faz uma ameaça. Né? Né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou musicar esses seus poemas aí de cabra, de pedra, vamos ver o que vai achar. E o Bebeto pergunta para o João Cabral, então, o Vinícius, ele cumpriu a ameaça? Aí o João Cabral, assim, muito circunspecto, né, fecha a cara e fala assim, não podia. Agora eu digo, não é que não podia, a questão é que não precisava, porque a música estava na poesia, só que uma música a palo seco. Obrigado.